Bom, meu nome é Romilson, estamos aqui para lançar mais um vídeo. Veja bem, meus irmãos, alguns irmãos pediram para mim voltar a falar sobre os 24 anciões e sobre os 144 mil, que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 14. E nós vamos aproveitar e vamos falar também sobre o capítulo 7 do livro de Apocalipse, onde aparece os 144 mil das 12 tribos de Israel ali. Nós vamos falar também sobre esse capítulo, capítulo 7. Então veja bem, meus irmãos, eu vou trazer para os irmãos mais uma vez quem são os 24 anciões e os 144 mil do Apocalipse, capítulo 14. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: eu já mostrei em vários vídeos meus aí que os 24 anciões, os 144 mil, o filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12, e os vencedores de todas as eras da igreja formam um só grupo. Eles formam um só grupo. Ali não são grupos diferentes. Todos eles formam a igreja fiel do Mashiach, a esposa fiel do Mashiach, que vai casar com ele. Então agora nós vamos ver quem são os 24 anciões. Muitos têm dito que os 24 anciões são anjos. Vou estar mostrando para os irmãos também que eles não são anjos. E uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: os 24 anciões, eles não vão passar pela tribulação. Por quê? Porque eles são um grupo de vencedores que vai ser tirado tanto do Velho Testamento quanto da era da igreja no Novo Testamento. Eles não vão passar pela tribulação. Vou ler Apocalipse capítulo 4. Diz assim: depois disso eu vi uma porta aberta no céu e ouvi a primeira voz como voz de uma trombeta falando comigo. Ela disse: suba para cá e eu lhe mostrarei as coisas que têm de acontecer. Essa voz como voz de trombeta é a voz de Yahusha. Yahusha mandou o apóstolo Yohanan subir para o céu, para poder ele ver as coisas que haveriam de acontecer. O versículo 2 diz assim: depois disso, imediatamente vinha a estar sob o poder do Espírito. Algumas traduções falar: eu fui arrebatado em espírito. E alguém está, e vi um trono no céu, e alguém estava sentado no trono. O apóstolo Yohanan, então, ele foi arrebatado em espírito, e ele chegou lá no céu, e ele viu o Eterno assentado no seu trono. O versículo 3 diz assim: aquele que estava sentado tinha a aparência de pedra de jaspe e de sárdia, e ao redor do trono havia um arco-íris de aparência semelhante à esmeralda. Então aqui ele viu o Eterno assentado no trono. Agora ele vai falar dos 24 tronos que estavam em volta do Eterno. E vai falar que nesses 24 tronos haviam 24 anciões assentados neles. Vamos lá. O versículo 4 diz: ao redor do trono havia 24 tronos. E nesses tronos eu vi 24 anciões assentados, usando vestes brancas e na cabeça coroa de ouro. Aqui então agora ele viu os 24 anciões assentados em 24 tronos. E na cabeça deles estavam coroas de ouro. Romilson, quem são esses 24 anciões? São os vencedores de todo o Velho Testamento e do Novo Testamento. O número 24 aqui é um número simbólico, não é um número literal. Não significa que nós vamos chegar lá e lá vai ter só 24 pessoas assentadas em 24 tronos. Não. O número 24 é um número simbólico. É lógico que são várias pessoas assentadas em tronos. São os vencedores, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. E é interessante que esses 24 anciões aqui, eles chegam lá antes da tribulação começar. Por quê? Porque no capítulo 5, fala que o apóstolo Yohanan, ele estava chorando muito, porque ele viu um livro na mão direita do Eterno com 7 selos, e ninguém era digno de abrir esse livro. Ninguém era digno de tomar esse livro da mão do Eterno e abrir esses 7 selos. E aí, um dos anciões falou para ele: não precisa chorar, porque o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Yahusha, ele venceu para abrir os 7 selos. E aí Yahusha começa a abrir cada selo. Ele começa a abrir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto selo. Mas o interessante é que esses selos representam o início da tribulação. O primeiro selo é o cavaleiro branco, que é o anticristo. O cavaleiro branco ali, ele vem com um arco na mão, ele representa o anticristo, ele representa o antimachia.
iniciando a sua jornada na terra. E aí depois vem o cavaleiro vermelho, que representa a guerra. Depois vem o cavaleiro preto, que representa a fome. Depois vem o cavaleiro esverdeado, que representa a peste e a morte em toda a terra. O cavaleiro esverdeado, ele tem a cor da morte. Mas o interessante é que os 24 anciões chegam lá antes de Yahshua abrir o primeiro selo, mostrando que eles não vão passar pela tribulação, mostrando que eles vão participar do primeiro arrebatamento, porque vai ter 2 arrebatamentos. Vai ter o arrebatamento da cevada, vai ter a colheita da cevada, que é o primeiro arrebatamento, e vai ter a colheita do trigo, que é o segundo arrebatamento. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. A questão aqui agora é mostrar quem são os 24 anciões. Então os 24 anciões são quem, Romeu? São os vencedores, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Eles não vão passar pela tribulação, porque eles vão chegar lá no céu antes de Yahshua abrir o primeiro selo, que vai soltar o cavaleiro branco, que é o anticristo, o antimachia. E diz que sobre a cabeça deles tem uma coroa de ouro, mostrando que eles não são anjos, eles são vencedores de todas as eras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Por que eles trazem coroa na cabeça? Porque só os vencedores vão ganhar uma coroa para poder reinar no milênio com Yahshua. Yahshua vai reinar 1000 anos nessa terra, porém vai ter um grupo de crentes que vão se tornar vencedores. E quando eles se tornarem vencedores, eles vão receber uma coroa para poder reinar com Yahshua nessa terra aqui durante 1000 anos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul diz assim: os atletas correm no estádio para receberem uma coroa perecível. Nós, porém, corremos para receber uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo falou, no estádio aí, porque na época deles, os atletas corriam para ganhar uma coroa de louro para pôr na cabeça. O apóstolo Paulo falou, eles se abstêm de tudo, eles fazem de tudo para poder ganhar uma coroa perecível. Porém, nós estamos correndo atrás da coroa incorruptível. Ele falou, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Que prêmio? A coroa. Por isso que ele disse assim, eu combati o bom combate e guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da justiça que Yahshua me dará naquele dia. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falou isso. No livro de Apocalipse, capítulo 3, fala falando sobre a era da igreja de Esmirna. E Yahshua fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, ele fala para a igreja de Esmirna, para ela ser fiel até a morte, que ele ia dar para ela a coroa da vida. No livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, aliás, o apóstolo Yohana, ele escrevendo a carta para a igreja de Filadélfia, ele diz assim, retens o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a coroa, ela é para um grupo de vencedores. Quem vencer vai receber uma coroa e vai fazer parte dos 24 anciões, porque os 24 anciões, eles têm coroa na cabeça, mostrando que é um grupo de vencedores, que o Eterno vai tirar do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, todas essas passagens que mostram que os vencedores, eles vão receber uma coroa. E quem é que está com coroa lá no céu? São os 24 anciões. Então está descartado que os 24 anciões são anjos, porque anjos não vão usar coroa. E diz que eles estão assentados em 24 tronos. Por quê? Porque um rei, ele tem que ter um trono para ele assentar sobre ele. Todo rei tem um trono para ele assentar nele. Então, os 24 anciões são vencedores que são reis. E é interessante que no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, fala que esses 24 anciões, eles se tornaram sacerdotes e reis. Eles são reis e são sacerdotes ao mesmo tempo. O sacerdote, aquele que oferece adoração ao Eterno, oferece louvor, oferece orações ao Eterno, que são o incenso que está registrado lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Então, além de reis, eles são sacerdotes, estão assentados sobre tronos, têm coroa sobre a cabeça. E o rei, ele tem também um cedro na sua mão. E é interessante que no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, Yahshua fala assim, ao vencedor dar-lhe-ei um cedro, e ele vai reger as nações com esse cedro de ferro, mostrando que os vencedores, eles são reis, porque eles têm cedro na mão. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, Yahshua fala assim, ao vencedor
dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Mostrando então que os vencedores são os 24 anciões, que os 24 anciões são os vencedores do Velho Testamento e de toda a era da igreja na face da terra. Então espero que até aqui os irmãos tenham entendido. Não tem nem como falar mais claro do que isso. E de agora para frente, eu quero mostrar para os irmãos que os 24 anciões são os mesmos 144 mil do livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Esses dois grupos formam um grupo só, formam a igreja fiel, a igreja do Mashiach que vai casar com ele. Então nós vamos fazer uma comparação entre os dois grupos, o grupo dos 24 anciões e o grupo dos 144 mil que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos fazer a comparação para os irmãos verem que os dois grupos são as mesmas pessoas, formam o mesmo grupo. Os dois formam a igreja fiel, que vai casar com Yahushua. Então vamos lá. O primeiro ponto. Os 24 anciões foram resgatados de toda a terra. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Fala que eles foram resgatados de toda a terra. Leia na Bíblia de Jerusalém. Os 144 mil também foram resgatados de toda a terra, mostrando que eles são um grupo só. Onde está isso? Apocalipse 14, versículo 3. Lá diz que os 144 mil, eles foram resgatados de toda a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10 fala que os 24 anciões também foram resgatados de toda a terra, mostrando que eles são um só, é o mesmo grupo. Estou só fazendo a comparação para os irmãos verem que não existe isso dos 24 anciões ser um grupo e os 144 mil formam outro grupo. Não, lá não vai ter dois grupos separados não, lá vai ter um grupo só, os 144 mil e os 24 anciões é o mesmo grupo. Vamos lá. Os 144 mil estavam aprendendo um novo cântico. Apocalipse capítulo 14, versículo 2 e 3. Fala que os 144 mil, lá fala que vi no Monte Sião o Cordeiro em pé com os 144 mil. E lá diz que eles estavam aprendendo um novo cântico. O outro ponto agora que eu quero pegar para os irmãos é que os 24 anciões, eles sabem o novo cântico. Os 24 anciões tinham harpas nas mãos e cantavam um novo cântico. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Então, ambos os grupos aprenderam o novo cântico. Só que no capítulo 14, os 144 mil, eles estavam aprendendo o novo cântico. No capítulo 5, os 24 anciões já sabiam o novo cântico, eles já tinham aprendido o novo cântico, porque o Apocalipse ele não está na ordem, ele está fora de ordem, ele não está seguindo uma ordem, não, uma cronologia, não, ele está fora de ordem. No capítulo 14, os 144 mil tinham acabado de chegar lá no céu, então eles estavam aprendendo o novo cântico. No capítulo 5 fala que os 24 anciões, que é o mesmo grupo, já sabiam o novo cântico, porque é o mesmo grupo. No rodapé da Bíblia de Jerusalém, nos mostra que esse novo cântico que eles cantam representam a sua redenção, a sua libertação. Lá no Velho Testamento, quando Israel foi liberto lá do Egito, lá por meio de Moisés, eles cantaram o cântico de Moisés. Aquele cântico ali é o cântico da libertação. É o cântico do resgate que o Eterno fez para eles lá. O Eterno tirou eles lá do Egito. E quando o Eterno tirou eles lá do Egito, eles cantaram o cântico de Moisés, o cântico da libertação. Então no rodapé da Bíblia de Jerusalém fala sobre isso. Eu vou colocar na tela para vocês verem. Por quê? Porque os 24 anciões foram resgatados de toda a terra. Eles ganharam a redenção, eles ganharam a libertação. Os 144 mil também da mesma forma. Por quê? Porque formam o mesmo grupo. Por isso eles aprendem o novo cântico, o cântico do Cordeiro, o cântico da libertação. Por isso que está aí no capítulo 5, capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, está falando o que é o cântico. É a redenção que eles obtiveram através do Cordeiro, através de Yahushua. Eu quero mostrar para os irmãos que quem estava ensinando os 144 mil a cantar o novo cântico é o próprio Yahushua, é o Cordeiro que estava de pé diante deles. Então vou ler Apocalipse capítulo 14, versículo 1 e diante. Aqui diz assim: Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, que tem o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Ouvi um som vindo do céu,
como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que eu ouvi era como o de cantores tocando as suas harpas ao cantar. Então quem é que está cantando aqui? Da onde está vindo esse som? Esse som é a voz de Yahshua. Esse som aqui, meus irmãos, é a voz de Yahshua. A voz de Yahshua cantando para eles é como o som de muitas harpas tocando e como o som de muitas pessoas cantando ao mesmo tempo. Quem está ensinando esse cântico para eles é Yahshua, e a sua voz é como a voz de muitas harpas tocando ao mesmo tempo e como o som de muitas pessoas cantando ao mesmo tempo. E o texto também diz que o som da sua voz é como o som de muitas águas. Então, aonde está registrado isso, meus? Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Diz que o som da voz de Yahshua é como o som da voz de muitas águas e é como o som da voz de trovão. Então, quem está ensinando para eles esse cântico é Yahshua. O versículo 3 diz assim: cantando o que parecia ser um novo cântico, diante do trono, diante das 4 criaturas viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144 mil que foram comprados de toda a terra. Então, irmãos, quando fala cantando, está falando que é Yahshua cantando. Na Bíblia de Jerusalém fala cantavam, mas não são várias pessoas que estão cantando. É porque a voz de Yahshua é como a voz de muitas pessoas que cantavam diante dos 144 mil. Então espero que os irmãos entenderam. Nessa aqui está, cantando o que parecia ser um novo cântico, diante do trono, diante do Eterno, diante das 4 criaturas viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil. Aí ficou parecendo agora que tem 2 grupos aqui. Ficou parecendo que tem os 24 anciões e os 144 mil. Não. É porque o apóstolo Yohanan, ele fez um trocadilho de palavras. Ora ele falou 24 anciões, ora ele falou 144 mil. Mas ele poderia ter citado o texto dessa forma aqui. Ele poderia ter falado assim, ó. Cantando o que parecia ser um novo cântico, diante do trono e diante das 4 criaturas viventes, e diante dos 144 mil. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144 mil que foi resgatados da terra. Não precisava dele ter usado a palavra 24 anciões, mas ele usou. Por quê? Porque tanto faz falar 24 anciões como falar 144 mil. Por quê? Porque quem está aprendendo o cântico era os 144 mil. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10, quem está cantando o novo cântico são os 24 anciões, mostrando que são o mesmo grupo. É tanto que aqui a voz de Yahshua é como voz de muitas pessoas tocando as suas harpas. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz que os 24 anciões têm harpas na mão e eles cantam o novo cântico. Então, meus irmãos, aqui não existe 2 grupos no capítulo 14, é um grupo só. Os 24 anciões são os próprios 144 mil, é o mesmo grupo, são as mesmas pessoas. Espero que os irmãos entenderam essa questão. Assim, para resumir, veja bem, lá no capítulo 5 fala que foi visto um cordeiro de pé diante do trono, porque o Eterno estava segurando um livro na sua mão direita, então ali fala que apareceu um cordeiro de pé diante do trono, pronto para ir lá tomar o livro da mão direita do Eterno para poder abrir o livro com 7 selos. Mas o cordeiro estava diante do trono e diante dos 24 anciões, estava de pé diante deles. No livro de Apocalipse, capítulo 14, quem é que está de pé diante dos 144 mil? O cordeiro e Yahshua. Então ele está diante dos 144 mil no livro de Apocalipse 14 e lá ele está diante dos 24 anciões, mostrando que é o mesmo grupo. Agora eu vou trazer para os irmãos uma outra característica que os 144 mil têm. Qual que é, Romilson? Eles representam também a esposa fiel do Mashiach. Eles são identificados como sendo a noiva de Yahshua, a virgem que vai casar com ele. Olha o que está escrito aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, versículo 4, diz que eles são virgens, que eles não se contaminaram com mulheres, eles são virgens. Aonde nós vemos isso nas escrituras, irmãos? No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, diz assim, ó, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo, a saber, Yahshua Mashiach. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz que os 144 mil são virgem. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Yahshua, a sua noiva, ela é uma noiva virgem,
que está sendo preparada para ser apresentada a ele como esposa. Então estou só mostrando que os 144 mil é a noiva virgem que vai ser apresentada a Yahshua para o casamento. Aqui diz assim, eles seguem o cordeiro aonde quer que ele vá. Apocalipse 14, versículo 3 e 4. Fala que eles seguem o cordeiro aonde quer que ele vá. É interessante que no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 e 22 ao 22, fala que Eva, ela é um tipo da igreja do Mashiach. Ela foi tirada do lado de Adão. Veio um sono sobre Adão e, através desse sono, o Eterno tirou uma de suas costelas e lhe fez uma esposa, uma auxiliadora. Ela foi tirada do lado de Adão. Por quê? Porque era para ela andar junto com ele, era para ela ser a sua auxiliadora, ela ia andar lado a lado com ele. Aonde Adão estivesse, era para a sua esposa estar junto com ele. Aqui diz que eles vão seguir o cordeiro aonde quer que ele vá. Por quê? Porque é a noiva dele, é a esposa dele. O marido tem que levar a mulher aonde quer que ele vá, ele tem que levar ela junto com ele, porque ela é a sua noiva, ela é a sua auxiliadora. Só estou mostrando que os 144 mil é a noiva fiel de Yahshua. O texto de Apocalipse também diz que eles são virgens. O que significa isso, amigos? Ser virgem. Ser virgem significa que ela não se contaminou com os ídolos, ela não se prostituiu com os ídolos. Os 144 mil não se prostituiu com os ídolos, com o ídolo Jesus, com o ídolo Deus, que vem de Zeus, com o ídolo Senhor, que significa Baal. Então ela não se contaminou, ela não se prostituiu com os ídolos. Por isso que ela é chamada de virgem. Os 144 mil são chamados de virgem. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu quero vos apresentar como uma virgem pura. Mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva e ela foi após outro, vocês também vão após outro Yahshua que nós não temos pregado. E após outro Salvador é se prostituir, é deixar de ser virgem. Você pode ver isso no rodapé da Bíblia Almeida. Eu vou colocar na tela aí agora para vocês verem. E também podem ver isso também no rodapé da Bíblia Jerusalém. Na Bíblia Almeida mostra aí o que é ser virgem. É não se prostituir com os ídolos. Por isso que eles são chamados de virgem. É a igreja virgem. O texto também diz, na sua boca não se achou mentira. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. O que é mentira? É não invocar os falsos deuses. É não invocar os falsos ídolos. Os ídolos das nações, como Jesus Cristo e os demais ídolos que tem por aí. Então, na sua boca não se achou mentira. Vou colocar o rodapé da Bíblia Almeida aí para vocês verem. Está entendendo, meus irmãos? O texto também diz, não se contaminaram com mulheres. Não se contaminaram com mulheres. O que é mulheres aqui, homens? É mulher de carne e osso? Não. Mulheres aqui são igrejas prostitutas, igrejas que invocam os ídolos. Por exemplo, a igreja do Apocalipse 17, ali, ela é a prostituta, a Babilônia, é a igreja católica. Por que ela é chamada de prostituta? Porque ela se prostituiu com os ídolos, com as imagens de escultura. Então, ela é chamada de prostituta. Ela que criou esse nome Jesus. Ela que criou a Trindade, que é 3 deuses. Então, ela é chamada de prostituta. A igreja fiel, ela aqui está dizendo que eles não se contaminaram com mulheres. Quem são essas mulheres, homens? Denominações evangélicas. Elas são igrejas. Elas estão contaminadas com o ídolo da igreja católica, com a Trindade, com Jesus, com vários ídolos, com o Senhor que é Baal. Então os 144 mil não se contaminou com mulheres, são as religiões, são essas religiões pagãs que está aí hoje, as denominações evangélicas e todas as demais religiões que existem no mundo. Então agora que os irmãos entenderam que os 144 mil do livro de Apocalipse, capítulo 14, e os 24 anciões do capítulo 4 e 5 de Apocalipse formam o mesmo grupo, formam a igreja fiel que vai casar com Yahshua, então agora nós podemos passar para o capítulo 7 de Apocalipse. Eu quero falar sobre os 144 mil que está ali, eu quero falar sobre esse capítulo. Mas antes de eu ler o capítulo 7 aqui, eu quero ler o capítulo 6, versículo 12 em diante. Aqui diz assim, eu vi quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, e o sol ficou escuro como pano de luto, a lua inteira ficou como sangue, e as estrelas dos céus caíram para a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair seus figos verdes. O céu se afastou como rolo ao ser enrolado, e todo o monte e toda a ilha foram removidos do seu lugar.
Então os reis da terra, os grandes, e os comandantes militares, os ricos, os fortes, todo escravo e toda pessoa livre se esconderam em caverna, entre as rochas das montanhas. Disseram as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode ficar de pé? Então, na hora que abrir o sexto selo, o que vai acontecer? Chegou-se o final da tribulação. O sol escurecerá, as estrelas não darão a sua claridade, a lua vai ficar como sangue. Então o que vai acontecer aqui? Aqui já é o final da tribulação. O sexto selo já está mostrando que a tribulação chegou no fim. Chegou o dia do Cordeiro descer para poder fazer justiça. Por isso que está dizendo que os poderosos vão tentar esconder nas cavernas, porque o Cordeiro vai estar descendo com a glória do Eterno para poder fazer sua justiça. Aí agora vem o capítulo 7. O que é o capítulo 7 então, Romeus? É um incesto. Vou colocar um rodapé da Bíblia Almeida para vocês verem. É um capítulo que foi inserido, ele foi acrescentado entre o sexto selo e o sétimo selo. Não se pode fazer uma coisa dessa. Os selos têm que ser abertos na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Aí se viesse o capítulo 7, aí nós poderíamos até pensar no caso. Mas aqui já mostrou de cara que o capítulo 7 é um incesto. Foi algo que foi enxertado aqui dentro, foi acrescentado. Os irmãos podem ver que o capítulo 8 fala do sétimo selo. O que ele fala? Quando ele abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. O que isso significa? Significa que na hora que vem o silêncio, Ial vai se manifestar por meio do seu filho. O Machia vai aparecer na glória. Vocês podem ver a história lá de Elias, lá que passou o fogo, passou o vento, aí depois houve um silêncio. E aí veio a voz de Ial perguntando para ele o que ele estava fazendo lá dentro da caverna. Então depois do silêncio, o Eterno se manifesta na pessoa do seu filho. E Alcha vai descer na glória. Então não se pode colocar algo entre o sexto selo e o sétimo selo. Isso aqui é um acréscimo que o homem fez. É tanto que fala que está selando 144 mil de cada tribo de Israel. Não, isso aqui é para poder exaltar os judeus e desqualificar os gentios. E aí o texto diz que viu-se uma grande multidão que estava diante do trono com palmas na mão. E ele diz, de onde eles vieram? Eles vieram da grande tribulação. Isso é um grande engano, sabe por quê, meu irmão? Quem vai direto para o trono lá e não vai passar pela tribulação é os 144 mil, que são os mesmos 24 anciões, são os vencedores, é a igreja fiel. A igreja infiel, ela não vai lá para o trono. Quem vai para o trono é o filho varão, do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Fala assim, a mulher, a igreja em toda a terra, ela deu à luz a um filho varão, e esse filho varão, ele há de reger as nações com cedro de ferro. É os vencedores, é os 24 anciões. E fala, eles foram arrebatados direto para o trono. Então quem vai para o trono, quem vai estar diante do Eterno ali, que não vai passar pela tribulação, é os 24 anciões, são os vencedores. Mesmo depois da tribulação, igual o texto que está dizendo que depois da tribulação eles foram para lá, não, eles não vão para lá. A igreja infiel, ela não vai lá para onde o Eterno está. Ela vai para até certa altura e vai parar. Por quê? Porque o Machia vai colocar o tribunal dele para poder julgar todos os crentes. E ali os 24 anciões, os vencedores, vão assentar em tronos para poder julgar os próprios crentes. Eles vão julgar, eles vão passar pelo tribunal do Machia. E o Machia e os vencedores vão julgar essa igreja que ficou para trás e todos aqueles crentes que morreram relaxadamente e vão ressuscitar no final da tribulação. Eles vão estar lá diante do trono do Machia, diante do trono dos 24 anciões, diante dos vencedores para poder ser julgado, para ver se eles podem entrar no reino milenar ou não. Então agora eu vou ler o capítulo 14 todinho para os irmãos verem que não existe essa história aqui de pessoas chegar lá no céu depois da tribulação, chegar lá diante do trono do Eterno. Não, isso aqui é um acréscimo que eles enxertou aqui dentro. O capítulo 7 todinho foi acrescentado. Vocês viram aí o rodapé da Bíblia mostrando aí que é um incesto entre o sexto selo e o sétimo selo. Não se pode fazer isso. Os selos têm que ser abertos um na ordem do outro. Isso aqui foi eles que enxertaram aqui dentro.
Então vamos ler agora o capítulo 14 para nós encerrarmos e para nós vermos como é que as coisas vão acontecer na ordem, para mostrar que o capítulo 7 ele é acrescentado. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 diz assim: Tive depois essa visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião com os 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Vou pegar o versículo 4, versículo 3. Cantando um cântico novo diante do trono dos 4 viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000, que foram resgatados da terra. O que é resgatados aqui? Foram arrebatados, foram colhidos. Então eles foram colhidos antes da tribulação. Vou mostrar para os irmãos por que eles foram colhidos antes da tribulação. Porque a tribulação vai começar agora. Tá entendendo, irmãos? A tribulação vai começar agora. Então eles foram resgatados, foram tirados da terra, foram levados embora. Os 144.000. O versículo 4 diz assim, o versículo 4 diz assim, esses são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens, segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Esses foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Por que eles foram resgatados como primícia? Porque as primícias são colhidas antes dos demais frutos. Se você olhar lá no Velho Testamento, na lavoura todinha tinha as primícias. As primícias era aquele fruto que amadurecia primeiro. Então ele era colhido antes dos demais frutos. Era só um fecho, eram poucos ali que eram colhidos ali, ó, porque a primícia são aqueles que amadurecem primeiro. Então um pequeno grupo vai estar maduro antes dos demais. Eles vão ser colhidos como primícia. Quem são eles? Os 144.000. Os mesmos 24 anciões, a igreja fiel. Então eles foram colhidos como primícia, porque são colhidos primeiro, os primeiros frutos. O versículo 6 agora vai começar a tribulação. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua, povo. Ele dizia em alta voz, temei ao Criador e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes. Chegou a hora do seu julgamento, vai começar a tribulação. Agora diz, outro anjo, segundo continuou, caiu a Babilônia, a grande, aqui embebedou todas as nações com o vinho do seu furor. Aqui fala da queda da Babilônia, que vai acontecer no meio da tribulação. Deixa eu virar a página aqui para os irmãos entenderem. Deixa eu pegar o versículo 9. Diz assim, outro anjo ainda, o terceiro saiu, em alta voz, se alguém adorar a besta, agora já está falando da tribulação, começou a tribulação. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor da ira do Criador, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui agora começou a tribulação. O anjo vai passar pregando e dizendo, quem receber a marca da besta, quem adorar a imagem da besta, vai ser atormentado no lago de fogo. Por quê? Porque a marca da besta já estava começando a ser colocada. Então a tribulação começou. Aí agora diz assim, o versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século. Os que adoraram a besta e a sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Nunca tem descanso de dia e nem de noite. Essa é a mensagem. A mensagem que vai ser pregada na tribulação. Quem adorar a imagem da besta, quem receber a sua marca, vai ser atormentado no lago de fogo. O versículo 12. Nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento do Criador e a fé em Yahshua. Ouvi então uma voz vinda do céu dizendo, escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Salvador. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Depois disso, olhei e havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém assentado, semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos, com uma foice afiada. Diz que ele teve uma visão de Yahshua agora sobre a nuvem. E ele estava com a foice na mão. Para que essa foice? Essa foice afiada. Para poder fazer a segunda colheita. Só que a colheita agora não é das primícias. A primícia já foi colhida. A colheita agora é da seara da terra que agora acabou de amadurecer, porque a tribulação vai fazer os crentes amadurecer na marra. Então, o primeiro arrebatamento é para aqueles crentes que vão amadurecer sem precisar da tribulação começar. E aí eles vão ser colhidos como primícia. São 144.000, vai ser levado para lá. Aí a tribulação começa, vem a marca da besta, vem a perseguição.
Tudo isso é para levar eles ao amadurecimento. Então, no final da tribulação, ele teve uma visão. Qual a visão? Ele teve a visão do Filho do Homem, Yahshua, sobre as nuvens. Pode ver agora que Yahshua agora não está lá no Monte Sião. Yahshua agora não está lá no céu, lá na glória onde o Eterno está. Yahshua agora ele sai do trono e desce e vem para as nuvens, para poder fazer a segunda colheita. A colheita dos crentes que amadureceram no final da tribulação, o trigo, esses são o trigo. O trigo vai estar maduro no final da tribulação. Então Yahshua vai estar com a foice afiada para poder fazer a segunda colheita, para fazer o segundo arrebatamento. Aí olha o que o texto diz. Nisto outro anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. Ele falou, agora pode colher, porque agora os crentes amadureceu. A tribulação fez eles amadurecer. E Yahshua então vai estar sobre a nuvem para poder fazer essa colheita. Aonde está isso, meus? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante. Fala assim, nós os que ficarmos seremos arrebatados para encontrar com o Salvador nas nuvens. Então esse é o segundo arrebatamento. O arrebatamento do livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17, está falando-se do segundo arrebatamento, que acontece no final da tribulação. Por isso o apóstolo Paulo ali, ele fala assim, nós que foi deixado para trás, que não participou do primeiro arrebatamento, vamos subir nesse agora para encontrar o Salvador nas nuvens. Então, meus irmãos, quem não participar do primeiro vai ficar para a segunda colheita. Quem não participar da colheita das primícias vai ficar para a segunda colheita que acontece no final da tribulação. Então aqui não cabe mais nada. Por quê? Não cabe o capítulo 7, porque o capítulo 7 está falando de pessoas que foram lá para diante do trono com palmas na mão para louvar o Eterno. Não tem nada disso. Quem vai